Vocês não servem mais para nada. Desçam do carro agora. As palavras cortaram o ar como uma lâmina fria. O silêncio dentro do veículo foi quebrado pelo barulho seco da porta sendo destravada. O pai, com a cabeça baixa, sentiu o peso da humilhação atravessar o peito. A mãe, com lágrimas contidas, olhou para os filhos como quem implora por um último gesto de compaixão. Mas eles não tiveram piedade. O carro importado, com o ar-condicionado gelando lá dentro, parecia um mundo distante do calor abrasador que queimava a estrada deserta. Os dois idosos, frágeis e cansados, foram praticamente empurrados para fora. A poeira levantou quando a porta se fechou, e em seguida o ronco do motor ecoou. O filho mais velho girou o volante com desdém e, antes de acelerar, cuspiu as últimas palavras. Se virem, a gente não deve nada a vocês. O carro arrancou, deixando atrás de si apenas o cheiro de gasolina, o pó suspenso no ar e dois corpos imóveis parados na beira da rodovia. A mãe, Maria, agarrou o braço do marido, tentando encontrar forças para ficar de pé. Eles realmente fizeram isso, Antônio. Sua voz trêmula parecia a de uma criança perdida. O velho respirou fundo, fechando os olhos. As rugas em seu rosto não eram apenas marcas da idade, mas cicatrizes de uma vida de luta. Fizeram, Maria, fizeram. E agora precisamos caminhar. Eles começaram a andar, arrastando os pés pelo acostamento. O sol castigava sem piedade, como se o próprio céu testemunhasse aquela cena vergonhosa. Cada passo era mais pesado do que o anterior. Não apenas pelo corpo cansado, mas pelo peso invisível da rejeição. Atrás deles, a poeira ainda pairava no ar, como uma sombra dos filhos que escolheram a ingratidão. Enquanto caminhavam, Maria não conseguia se calar. Como eles puderam, Antônio? Depois de tudo o que fizemos, depois de noites sem dormir, de comida dividida, de roupas remendadas para que eles estudassem, como conseguiram nos jogar aqui como se fôssemos lixo? Antônio não respondeu de imediato. Seus olhos fixaram no horizonte, onde a estrada parecia se perder no nada. Ele sabia que cada palavra da esposa era verdadeira, mas também sabia que não havia como voltar atrás. Aquele ato não era fruto de um momento de raiva, era a conclusão de algo que vinha sendo construído há anos. Eles se esqueceram, Maria. Se esqueceram de onde vieram, mas um dia eles vão lembrar. Essas palavras soaram enigmáticas. A mãe enxugou as lágrimas, mas não entendeu o que ele queria dizer. Do outro lado, dentro do carro que já se distanciava, o clima era de frieza. O filho mais velho, Roberto, mantinha o olhar fixo na estrada, sem demonstrar remorso. Ao lado dele, a filha do meio, Clara, mexia no celular, rindo de mensagens, como se nada tivesse acontecido. No banco de trás, o caçula, Paulo, olhava pela janela, inquieto, mas sem coragem de protestar. Era preciso, disse Roberto com firmeza. Eles só dão trabalho, só atrasam nossa vida, melhor assim. Clara concordou com um aceno de cabeça. Era um peso, Roberto. Já estava na hora de resolver isso. Quem mandou envelhecer desse jeito? A vida é assim, cada um por si. O silêncio do caçula foi cortado pela risada da irmã. Ele sentiu um aperto no peito, mas engoliu seco. Não queria ser o único a discordar. Na estrada, Antônio e Maria caminhavam sem destino. Os carros passavam de vez em quando em alta velocidade e alguns motoristas até olhavam para eles, mas ninguém parava. Ninguém imaginava a crueldade escondida naquela cena. As pernas do velho tremiam. O suor escorria pelo rosto. Vamos parar um pouco, Maria, disse ele, procurando a sombra de uma árvore mirrada à beira da estrada. Eles se sentaram no chão duro, encostados no tronco fino. Maria soluçava baixo, sem conseguir conter o choro. Antônio fechou os olhos e, por um instante, a lembrança voltou com força. O rosto dos filhos pequenos correndo pela casa humilde, o sorriso inocente de quem ainda não conhecia a maldade do mundo. Como chegamos a isso? Murmurou ele, mais para si mesmo do que para a esposa.
Maria segurou a mão dele com força, como se fosse a última âncora de dignidade que restava. Antônio, se a vida nos trouxe até aqui, é porque ainda há algo que precisamos fazer. Não podemos desistir agora. O velho respirou fundo e assentiu, mas em seu olhar havia algo mais. Um segredo, algo que nunca tinha revelado nem mesmo para ela. Enquanto isso, na cidade, os filhos estacionavam o carro em frente à casa luxuosa que ostentavam como símbolo de vitória. Nenhum deles imaginava que aquele gesto de abandono seria o início de uma reviravolta que mudaria tudo, pois os pais, aparentemente frágeis e derrotados, guardavam um passado que ninguém ali conhecia. Um passado que carregava a chave de uma herança silenciosa, construída longe dos olhos dos filhos. E aquela estrada, testemunha da humilhação, seria também o primeiro passo para a revelação que viria. O sol descia como um ferro em brasa sobre a pele deles, quando a estrada começou a ficar silenciosa demais, quase mal intencionada. O calor tremulava no asfalto e fazia as linhas do horizonte dançarem, como se a realidade estivesse prestes a se partir no meio. Maria apertou os lábios, prendeu o choro dentro da garganta e olhou para a faixa contínua que não terminava nunca. Antônio. E se ninguém parar? Ele demorou a responder. Pegou a mão dela, a mesma mão que segurou a família inteira durante anos e a escondeu entre as suas. Alguém sempre para, Maria. O mundo nem sempre é tão frio quanto os nossos. Um caminhão velho surgiu devagar, pesado, cansado, gemendo como se também carregasse o peso de uma vida difícil. Ao se aproximar, reduziu, piscou os faróis 2 vezes e encostou no acostamento com um sopro de ar comprimido. A porta se abriu. Um homem de barba por fazer e olhos bonzinhos apareceu na janela. Tá tudo bem com vocês, seus João e Dona Maria? Maria arregalou os olhos. Como sabe o nosso nome? O homem sorriu de canto, sem pressa. Eu sou o Dimas. Já descarreguei muita coisa na mercearia de vocês, lá na antiga rua de terra. Vocês não lembram de mim, mas eu lembro do caderninho de fiado e do pão que o senhor cortava mais grosso para quem chegava sem moedas. Antônio enrijeceu o rosto, pego de surpresa pela memória. A mercearia já não existia há anos, engolida por uma avenida nova e por aluguéis que subiram como maré brava. Mas o gesto de Dimas acendeu uma luz em terreno escuro. Subam. Não vou deixar vocês sob esse sol. Eles hesitaram por um instante, olhando para o interior simples do caminhão. Não parecia perigoso, parecia humano. Antônio ajudou Maria a subir. Dimas ofereceu uma garrafinha de água, que ela segurou com as 2 mãos, bebendo aos goles pequenos, como quem tem medo de acordar de um sonho. Andaram muito? Um tanto que não cabe na perna, Dimas, respondeu Antônio, com um humor melancólico. O caminhão retomou a marcha devagar, acompanhando a respiração dos 2 idosos. Do rádio, um chiado antigo de estação mal sintonizada preenchia o silêncio. Dimas ajustou o volume, deixou quase mudo, e então arriscou. Sei que não é da minha conta, mas... O que aconteceu? Maria engoliu seco. Olhou para o marido, pedindo licença para falar. Fomos deixados aqui. Por quem? Pelos nossos filhos, disse Antônio, com a voz limpa, sem escudos. Dimas não disfarçou a surpresa, mas também não despejou pena. Apertou o volante com mais força, como quem segura a vontade de xingar a injustiça. Nem todo mundo que nasce do nosso sangue entende o que é família. O caminhão seguiu mais alguns quilômetros até um posto simples, desses perdidos no meio do nada, com uma sombra curta de telhado e um ventilador lutando para existir. Dimas encostou na bomba, desceu, conversou com o frentista e depois retornou. Vou abastecer e deixar vocês no restaurante do seu Agenor. O homem é gente boa, tem café coado e cadeira com encosto, melhor que o chão quente da estrada. Maria apertou a mão de Dimas. Obrigada, que Deus te pague. Quem paga é a vida, Dona Maria, e ela costuma ter memória. A frase repousou sobre a nuca de Antônio como uma mão antiga. Memória. A vida tem memória.
Ele abaixou os olhos, como se contemplasse algo que ninguém via. Dimas percebeu que havia ali um rio subterrâneo e não insistiu. No restaurante, o cheiro de comida simples e honesta recebeu os dois com uma dignidade que a família negou. O balcão era de madeira gasta. O relógio na parede marcava 1 hora qualquer que já tinha passado. Seu Agenor, um homem magro, de olhos atentos e gentis, estendeu 2 pratos sem fazer perguntas. Feijão escuro, arroz soltinho, um pedaço de carne com molho ralo e cheiro de alho. Sentem lá no canto. O ventilador daqui faz mais barulho do que vento, mas a sombra é boa. Maria comeu em silêncio, respirando fundo entre uma garfada e outra, como se mastigar fosse sobreviver. Antônio, por sua vez, parecia mastigar lembranças. Entre o prato e o copo d'água, olhava de vez em quando para a janela, onde a estrada seguia, sem remorso. Quando terminaram, seu Agenor aproximou-se, carregando 2 cafezinhos. Eu conheço vocês, a mercearia do bairro Velho, não é? Vocês ajudaram muita gente quando a enchente levou metade das casas. Lembro de vocês doando cesta e entregando sopa. O mundo gira, mas é estranho o mundo girar para esse lado. Antônio assentiu devagar. O mundo gira e testa a espinha, seu Agenor. O dono do restaurante encostou o corpo no balcão, pensou um pouco e então tirou de uma gaveta um maço de papéis preso por elástico. Talvez vocês não saibam, mas guardo coisas. Contas antigas, anotações, nomes de quem passou por aqui e precisou de ajuda. Às vezes, alguém volta e pergunta. Às vezes, o destino me manda reencontrar gente boa. Ele folheou o maço até achar um cartão cinza amarelado nos cantos. Olha aqui, isso é de muitos anos atrás. Um tal de Cartório Salgado, do distrito vizinho. Quando o asfalto dessa rodovia estava sendo ampliado, o engenheiro que comia aqui todo dia comentou que algumas áreas precisariam de servidão. Umas passagens, uns direitos de passagem, sabe? E eu me lembro do seu Antônio, conversando com ele uns dias, de madrugada. Vocês chegaram a registrar alguma coisa naquela época? Maria virou o rosto para o marido, surpresa. Antônio! Os dedos dele tremeram de leve. Não era medo, era o peso do que sempre escolheu calar. Registrei, Agenor, coisa pequena na época. Um acordo mudo com o engenheiro para uma faixa estreita de terra que ninguém queria. Diziam que valia menos que capim. Eu achei que podia valer mais para o futuro. E valeu? A pergunta de Maria saiu como um sussurro, quase com culpa. Antônio respirou fundo. O barulho do ventilador, o tilintar de copos, o passo arrastado de alguém indo ao banheiro, tudo ficou distante. Não sei. Nunca verifiquei depois que a mercearia fechou. Guardei o registro numa pasta de lona azul e não toquei mais. Tinha vergonha de alegria no meio da perda. Tinha medo de transformar a esperança em briga. Dimas, que tinha ficado ao lado, arregalou os olhos. Seu Antônio, o distrito vizinho cresceu demais. Falaram até em duplicar a rodovia, botar retorno, acesso para um parque industrial. Se o senhor tem direito de servidão ali, isso pode ser coisa grande. Grande mesmo. Maria levou a mão à boca como quem segura um grito. E os meninos nunca souberam? Antônio desviou o olhar. Eu contei para um deles, muitos anos atrás, o mais velho. Pedi que guardasse segredo até a hora certa. A lembrança veio com gosto amargo. Roberto, o filho que hoje guiou o carro com frieza, foi o primeiro a saber. Naquela época, prometeu cuidado. Depois veio a pressa, a ambição, os círculos novos de amizade, as viagens, os discursos sobre o que dá e o que não dá. A lealdade perdeu lugar na gaveta. E por que o senhor nunca mexeu nisso? Insistiu Dimas. Porque a riqueza que destrói a casa não é riqueza. Porque eu queria que eles entendessem antes de tocar. Queria que a família valesse mais do que o papel. Um silêncio denso caiu sobre a mesa. Não era só o segredo em si. Era a sombra que ele projetava. Maria pousou a xícara, ainda quente, e encarou o marido com olhos que misturavam amor, dor e uma pontinha de raiva boa. A raiva de quem quer justiça.
Então está decidido. Vamos ao cartório, Antônio. Hoje. Se o mundo quer nos testar, vamos responder com a verdade. Seu Agenor pegou as chaves do carro velho que usava para ir ao mercado. Eu levo vocês. O cartório Salgado fecha às 5. Se a estrada cooperar, dá tempo. Dimas fez menção de pagar a conta, mas Agenor recusou com um gesto. Não se paga aquilo que é acerto do destino. Saíram apressados. O carro de Agenor tinha o banco rasgado e cheirava a gasolina, mas ligou na primeira tentativa. A estrada, agora vista de dentro de um para-brisa sujo, parecia menos cruel. Maria segurou a ponta do vestido com força. Antônio apertou o joelho com a mão, tentando manter a calma que lhe restava. No caminho, passaram por uma placa nova, brilhante, indicando um distrito empresarial, a poucos quilômetros. Caminhões iam e vinham, galpões se erguiam, máquinas ronronavam atrás de tapumes verdes. Maria e Antônio trocaram um olhar. Não precisaram dizer nada. Entenderam. O lugar que não valia nada tinha achado sua hora. Quando chegaram ao cartório, a fachada antiga contrastava com um letreiro fresco. Uma placa de vidro discreta exibia: Cartório Salgado, registro de imóveis e títulos. Lá dentro, um ar-condicionado cansado lutava contra o calor. A moça do balcão levantou os olhos do computador e os recebeu com educação. Em que posso ajudar? Antônio abriu a boca e fechou. O coração batia no pescoço. Foi Maria quem deu o passo que faltava. Queremos saber sobre um registro antigo, direito de servidão de passagem, de mais de 20 anos. A atendente digitou, pediu nomes, datas aproximadas, qualquer pista. Antônio, com a voz baixa, disse a ela: procure por Faixa da Serra, lote 14B. A moça franziu a testa, digitou, esperou. O cursor piscou como um coração nervoso. Então, de repente, os olhos dela se arregalaram. Encontrei. Maria agarrou a mão de Antônio. Dimas e Agenor, de pé um pouco atrás, prenderam a respiração. A moça mordeu o lábio e arrastou a cadeira para trás, indo até um armário de metal com fichas antigas. Retornou com uma pasta parda, carimbada, e a colocou sobre o balcão com cuidado. Tem adendos recentes. O lote foi reavaliado quando o distrito industrial foi aprovado. Além da servidão, aparece aqui participação proporcional nas receitas de acesso e manutenção. Participação nas receitas? Repetiu Maria, sem acreditar no som dessas palavras. A atendente confirmou com um aceno. Está tudo descrito, inclusive com atualização de valores devidos e retroativos acumulados. Antônio fechou os olhos. A vida, com sua memória afiada, estava voltando. Só que agora, ao contrário da estrada, ela não vinha para ferir, vinha para expor. Podemos ver os documentos completos? Perguntou ele, finalmente firme. Podem, mas tem uma observação aqui que vocês precisam ler com calma. É sobre quem tem direito a receber. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem tem direito, moça? A atendente respirou fundo, abriu a pasta, puxou a página das observações e leu com a mesma solenidade de quem abre uma porta pesada. O titular original estabeleceu, em escritura particular, restrições à transferência por descendentes diretos em caso de abandono manifesto. A palavra abandono ecoou no cartório como um sino. Dimas encarou Antônio. Seu Agenor esfregou o queixo devagar. Maria levou a mão ao peito, buscando fôlego. O mundo inteiro coube no silêncio que veio depois. E na beira do medo nasceu um brilho novo. Não era vingança, era justiça. Traga tudo, disse Antônio. Hoje nós lembramos a vida de que ela não errou ao lembrar da gente. Do lado de fora, a tarde começava a nublar. E quando a primeira sombra encostou no letreiro do cartório, os passos que abandonaram pai e mãe na estrada, lá atrás, sem saber, já estavam caminhando em direção ao que mais temiam: a herança da própria escolha. O cartório parecia um templo de silêncio. Cada clique do teclado da atendente soava como um martelo batendo no destino.
Maria, com os olhos marejados, observava a pasta parda aberta sobre o balcão. Antônio, de postura firme apesar do cansaço, parecia finalmente carregar um peso que não vinha da idade, mas da verdade que sempre guardara. A moça voltou com um maço de papéis e colocou diante deles. Esses documentos mostram o registro inicial e todas as atualizações posteriores. A menção expressa ao nome do Sr. Antônio como titular da servidão e também ao acréscimo de participação em receitas quando o distrito foi aprovado. Maria passou os dedos pela capa, como se o papel tivesse calor. Então é verdade. Antônio respirou fundo. É, o pedaço de terra que todos diziam não valer nada. Hoje vale mais do que qualquer um pode imaginar. Dimas, encostado à parede, arregalou os olhos. Seu Antônio, isso aqui pode ser coisa de milhões. Não estou exagerando. A palavra caiu como trovão. Maria levou a mão ao rosto, surpresa. Antônio, por sua vez, manteve-se calmo. Ele sabia, lá no fundo, que a vida tinha essa ironia. Testar a paciência antes de revelar a recompensa. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Roberto, o filho mais velho, sentia uma inquietação crescer. Estava no escritório, folheando documentos de sua própria empresa, mas não conseguia se concentrar. Havia algo naquela cena da estrada que não lhe saía da cabeça. Não pelo arrependimento, mas pela lembrança do segredo. Ele foi o único a quem Antônio havia confiado, anos atrás, a existência daquele registro. Era uma conversa breve, num domingo à tarde, quando ainda morava na casa dos pais. Antônio, cansado de guardar tudo sozinho, havia comentado em voz baixa: um dia, essa terra pode valer mais. Guarde isso, mas não conte a ninguém. Não é hora. Roberto, jovem e ambicioso, ouviu aquilo como quem ouve uma profecia, mas nunca levou a sério. Achava que o pai sonhava alto demais, que aquele pedaço de chão perdido não passava de mato. E agora, após o abandono cruel, a lembrança voltou como faca. E se eles foram até o cartório? E se aquele pedaço de terra realmente vale o que diziam? Ele levantou da cadeira bruscamente, assustando a secretária. Prepare o carro. Preciso sair. De volta ao cartório, Maria e Antônio se sentaram em cadeiras estofadas, desgastadas pelo tempo, enquanto a atendente organizava as cópias. Angenor, ao lado, comentou: vocês têm noção do que isso significa? Esse papel dá a vocês poder, e poder, depois de uma humilhação dessas, é mais do que justiça. É a vida devolvendo com juros. Maria respirava fundo, tentando digerir tudo. E pensar que hoje cedo eu achei que ia morrer esquecida na estrada. Antônio apertou a mão dela. Não, Maria, hoje cedo a gente morreu para os filhos. Mas agora estamos renascendo para nós mesmos. A atendente voltou com uma pasta nova, bem organizada. Essas são as cópias autenticadas. Sugiro que procurem um advogado para entender os valores envolvidos. O cartório não pode fazer esse cálculo, mas os retroativos podem ser expressivos. Retroativos? Perguntou Maria. Sim, pelos registros, vocês têm direito a uma participação que foi sendo acumulada nos últimos anos, desde a aprovação do distrito. E como não houve saque ou transferência, o valor só cresceu. Maria quase deixou o café cair da mão. Quer dizer que já está guardado? Guardado e rendendo, confirmou a moça. O coração de Antônio batia pesado. Ele não mostrava surpresa, mas dentro dele havia uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque a vida não tinha sido tão cruel quanto parecia. Tristeza porque os filhos não faziam ideia de que haviam cuspido nos próprios tesouros. Na estrada rumo ao cartório, Roberto acelerava o carro, com o rosto tenso. Clara, a irmã, havia se juntado a ele de última hora. Por que tanta pressa, Roberto? Porque papai pode ter ido mexer naquela história da terra. E se mexeu, a gente tem que garantir nosso lado. Clara riu, debochada. Depois do que fizemos hoje, você acha mesmo que eles vão nos incluir em alguma coisa? Acorda, irmão. Se existir herança, já era pra gente. Mas Roberto não aceitou.
Eu sei do que estou falando. Ele me contou sobre o registro anos atrás. Se eu deixar, vão passar tudo para outras mãos. E eu não vou ficar de fora. O carro rasgava a estrada como uma flecha, aproximando-se cada vez mais do cartório. Dentro do prédio, Maria pediu para sair um pouco, respirar o ar de fora. Sentou-se no banco de cimento em frente ao cartório e olhou para o céu, que agora estava encoberto por nuvens pesadas. Antônio, você acha que a vida ainda pode nos dar paz? Ele se sentou ao lado dela. Maria, a paz não depende do que a gente tem. Depende de como a gente suporta o que a vida faz. E hoje eu sinto que suportamos até o fim. Ela pousou a cabeça no ombro dele, emocionada. Foi nesse momento que ouviram o som de pneus freando bruscamente. Roberto e Clara desceram do carro apressados, caminhando em direção ao cartório. O olhar deles era de urgência, não de arrependimento. Maria arregalou os olhos. Antônio, eles vieram. O velho apertou os punhos. Pois então, Maria, que a verdade seja dita. O portão de ferro do cartório se abriu com um rangido agudo quando Roberto e Clara passaram quase correndo. Os passos firmes ecoavam pelo piso frio, chamando a atenção de todos que estavam lá dentro. Maria, ainda sentada no banco de cimento do lado de fora, agarrou o braço de Antônio com força. O velho se levantou devagar, o olhar duro como pedra. Pai, mãe... Roberto ergueu a voz, como se aquele chamado fosse um convite à reconciliação. Mas não havia ternura. Havia sede de algo escondido. Maria quase acreditou que ele vinha pedir desculpas. Seu coração de mãe sempre quis perdoar, sempre buscou uma fresta de amor nos olhos dos filhos. Mas bastou o próximo gesto para a esperança cair no chão. Roberto estendeu a mão, não para abraçá-los, mas para pegar a pasta de documentos que Antônio segurava contra o peito. É disso que eu vim falar. Me dá aqui. O silêncio dentro do cartório ficou pesado. Clara, de braços cruzados, completou. Vocês não podem esconder isso da gente. Somos filhos de vocês, temos direito. Antônio manteve a pasta firme entre os braços, como um cofre guardado no peito. Direito? Vocês sabem o que é direito, filhos? Direito é cuidar de quem cuidou de vocês. É estender a mão quando a estrada engole. É lembrar do pão dividido quando não havia nada. Isso é direito. O que vocês fizeram hoje cedo foi outra coisa. Foi abandono. Maria chorava baixo, mas havia firmeza na sua voz quando murmurou. Vocês nos jogaram fora como se fôssemos trapos velhos. Agora voltam correndo por causa de papéis. Roberto respirou fundo, tentando controlar a fúria. Eu sempre soube desse terreno. Você me contou, pai. Eu guardei segredo como pediu. E agora quer me deixar de fora? Isso não é justo. Antônio olhou fixo para ele. Eu pedi segredo para o momento certo. Não para que você usasse contra nós. E hoje, Roberto, o momento certo chegou. Mas não para você. Clara bateu o salto no chão impaciente. Vocês estão velhos, cansados. Não tem como cuidar disso. Se deixarem na mão de vocês, vão acabar perdendo tudo. Nós podemos administrar, multiplicar, dar continuidade. Foi Agenor, o dono do restaurante, que os ajudou, quem respondeu, erguendo a voz firme. Multiplicar para quem, mocinha? Para vocês que abandonaram os pais debaixo do sol? Vocês não têm moral para falar em continuidade. O que falta em vocês não é juventude, é caráter. O rosto de Clara ficou vermelho. Você não tem nada a ver com isso. Tenho sim. Agenor avançou um passo. Tenho porque eu vi esses dois chegarem aqui, suados, humilhados, famintos, depois de serem jogados fora, e vi também o brilho nos olhos deles quando a vida mostrou que ainda tinha memória. Se justiça existe, ela começa aqui. Dimas, o caminhoneiro, completou cruzando os braços. Vocês não sabem o que perderam. Dinheiro pode vir e ir, mas quem joga os próprios pais na beira da estrada já gastou o que tinha de mais precioso. A honra. O cartório inteiro parecia respirar junto. A atendente observava de longe, sem ousar interromper. Maria se levantou, limpando as lágrimas com a ponta do vestido. Caminhou até os filhos com passos lentos, mas carregados de dor.
Vocês lembram das noites em que eu ficava acordada, costurando roupa para que tivessem uniforme limpo? Lembram do pai vendendo o relógio que era lembrança do avô para comprar remédio quando vocês ficaram doentes? Tudo isso agora vale menos que esse maço de papéis? Roberto tentou falar, mas a voz falhou. Clara desviou o olhar, incomodada. Antônio então abriu a pasta, tirou um dos documentos e o ergueu, deixando que todos vissem o carimbo vermelho oficial, incontestável. Aqui está escrito: em caso de abandono manifesto, os descendentes perdem o direito à participação. Isso não fui eu quem inventou. Foi a vida que me fez prever o que poderia acontecer. O silêncio virou faca. Roberto deu um passo para frente, como se tentasse argumentar. Pai, escuta, aquilo na estrada foi um erro. A gente estava nervoso. Mas somos seus filhos. O senhor não pode apagar isso. Antônio respirou fundo, firme. Ser filho não é só nascer do mesmo sangue. Ser filho é não virar as costas. Vocês escolheram o lado da estrada onde a poeira engole. Agora aceitem a consequência. Clara levantou a voz quase em desespero. Vocês vão mesmo deixar tudo isso para estranhos? Para gente de fora? Maria olhou para Agenor, depois para Dimas. Seu rosto se iluminou de uma coragem nova. Estranhos. Estranhos foram vocês quando nos largaram. Esses dois homens que mal nos conheciam nos deram mais amor em um dia do que vocês em anos. Se tivermos que escolher, escolhemos quem nos estendeu a mão, não quem nos empurrou para o abismo. Roberto fechou os punhos, frustrado. Vocês não podem fazer isso. Podemos sim, respondeu Antônio, firme como nunca. E vamos fazer, porque não se trata apenas de herança, se trata de dignidade. Naquele instante, o cartório parecia uma arena. Os olhos de todos estavam fixos na cena, divididos entre o choque e a lição que se desenrolava diante deles. Maria voltou a se sentar, exausta, mas agora com a cabeça erguida. Antônio recolheu os documentos, guardou novamente na pasta e virou-se para a atendente. Senhorita, providencie a atualização. Quero deixar registrado que, a partir de hoje, os beneficiários são outros, não mais aqueles que nos viraram as costas. A atendente assentiu, constrangida, mas convicta. Pegou os papéis e começou a digitar, formalizando o que até então era apenas dor transformada em força. Do lado de fora, o céu trovejou pela primeira vez naquela tarde, como se o universo confirmasse a decisão. Roberto e Clara se entreolharam, nervosos. Não havia mais nada a dizer. O silêncio deles era a confissão mais alta. Antônio suspirou e, antes de voltar a se sentar, lançou a frase que selou o momento. Vocês nos abandonaram com fome e sede. Agora, a vida alimenta a nossa dignidade e mata a ganância de vocês. A chuva caiu pesada naquela tarde, como se o céu lavasse a poeira da estrada, e junto com ela, o peso que Maria e Antônio carregavam no peito. Ao saírem do cartório, ainda com a pasta apertada contra o corpo, sentiram as primeiras gotas escorrerem pelo rosto. Maria ergueu os olhos e deixou-se molhar, como se cada pingo fosse um batismo de dignidade. Dimas e Agenor os acompanharam até o carro simples do restauranteiro. O barulho da água batendo no telhado enferrujado parecia uma música antiga, dessas que embalam lembranças. Vocês vão precisar de abrigo, disse Agenor enquanto girava a chave na ignição. Minha casa é simples, mas é de coração aberto. Lá vocês podem descansar, comer direito e pensar no que vem pela frente. Maria tentou protestar, mas a voz saiu fraca. Não queremos incomodar. Incomodar seria deixar vocês aqui sem rumo, interrompeu Dimas, firme. Quem abandona os pais são os filhos ingratos. Os amigos é que estendem a mão. Os dois idosos se entreolharam. Havia tanto peso nos olhos deles, mas também uma centelha nova, acesa pelo gesto inesperado. Aceitaram.
A casa de Agenor ficava em um bairro simples, atrás do próprio restaurante. Era uma construção pequena, de tijolos aparentes, com varanda estreita e cheiro de café sempre fresco. A esposa dele, Dona Cida, abriu a porta com um sorriso largo, sem precisar de explicação. Sejam bem-vindos. Entrem. A casa é de vocês. Maria mal conseguiu conter as lágrimas. Foi recebida com um abraço demorado, desses que aquecem até os ossos cansados. Antônio, mais contido, apertou a mão de Agenor e apenas murmurou: "Obrigado. Faz tempo que não somos recebidos assim." Dentro da casa, o sofá estava gasto, mas limpo. A mesa pequena tinha toalha florida, e na estante havia fotos de família. O ambiente era modesto, mas carregava um calor humano que nem a mansão luxuosa dos filhos poderia oferecer. Dona Cida serviu sopa quente com pão fresco. Maria tomou a primeira colher e fechou os olhos, sentindo o corpo se recompor. É incrível como algo tão simples pode devolver vida. Simples, mas feito com carinho, respondeu Cida. Isso vale mais do que ouro. Enquanto jantavam, Agenor puxou conversa. Vocês precisam pensar no próximo passo. Aqueles documentos que vimos hoje mudam tudo. Mas o mais importante é, vocês não estão sozinhos. Se quiserem, amanhã mesmo apresento vocês a um advogado da cidade. É homem honesto, já ajudou muita gente daqui. Antônio assentiu, ainda sério. Quero fazer as coisas direito, sem pressa, mas também sem descuido. Se a vida nos deu essa chance, temos que honrar. Maria respirou fundo. Antônio, eu ainda não entendo. Por que guardou isso tanto tempo? Por que não falou comigo? Ele olhou para a esposa com ternura e dor. Porque eu tinha medo, Maria. Medo de transformar esperança em briga. Medo de que os meninos se matassem por um pedaço de papel. Achei que, escondendo, estaria protegendo todos. Mas me enganei. Eles mesmos cavaram o buraco da ingratidão. Dimas, sentado num canto, completou: "E vocês não têm culpa disso. O erro não foi esconder, foi confiar em quem não soube valorizar." Maria abaixou a cabeça. Uma parte dela ainda buscava explicações, ainda desejava que os filhos voltassem arrependidos. Mas outra parte, cada vez mais forte, começava a aceitar que o amor nem sempre nasce do sangue. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela pequena, iluminando a cozinha simples de Agenor. O cheiro de café coado preenchia o ar. Maria ajudava Dona Cida a arrumar a mesa, e as duas conversavam como velhas amigas. "Você não sabe a diferença que faz ter alguém ouvindo a gente, Cida", disse Maria com os olhos brilhando. "Todos nós precisamos ser ouvidos, minha amiga. E eu sei bem o que é esperar amor onde não tem. Aprendi que família também é quem escolhe ficar." Antônio entrou na cozinha logo depois, com a pasta de documentos debaixo do braço. "Está na hora. Vamos falar com o advogado." O advogado indicado por Agenor se chamava Dr. Renato, um homem de meia idade, de fala calma e postura séria. Recebeu os quatro no escritório modesto, mas organizado, com pilhas de processos e cheiro de papel antigo. "Então, o que temos aqui?" perguntou, folheando os documentos que Antônio entregou. Enquanto lia, sua expressão foi mudando. Primeiro curiosidade, depois surpresa. Por fim, um leve sorriso de quem encontrou algo valioso. "Meus amigos, vocês têm nas mãos uma fortuna disfarçada de papel esquecido. A participação acumulada nesses anos é muito maior do que imaginam. Estamos falando de cifras capazes de garantir uma vida confortável para várias gerações." Maria levou a mão ao peito, quase sem ar. "É possível isso?" "Não só é possível, como está tudo legalizado", respondeu o advogado. "Mas há algo ainda mais forte aqui, a cláusula de abandono. Isso garante que os filhos que cometeram o ato vergonhoso que vocês relataram não poderão reivindicar nada. A herança passa direto para quem vocês nomearem como sucessores." Antônio assentiu, firme. "Então quero registrar isso. Se um dia não estivermos mais aqui, quero que esse dinheiro vá para quem nos acolheu de verdade. Para quem nos deu dignidade quando os nossos nos tiraram." Dr. Renato sorriu com respeito.
Posso providenciar os documentos, mas saibam, essa decisão vai causar conflito. Quando seus filhos descobrirem, vão tentar lutar mesmo sem direito. Antônio respondeu com voz baixa, mas firme. Eles já lutaram contra nós uma vez. Não temos mais medo. Enquanto isso, em uma casa luxuosa na cidade, Roberto e Clara discutiam furiosos. Não acredito que ele registrou isso. Eu tinha certeza de que conseguiria tomar antes. Clara andava de um lado para o outro, nervosa. Agora já era. Aquele cartório confirmou tudo. Perdemos. Eles vão dar esse dinheiro para qualquer um que não seja a gente. Roberto bateu o punho na mesa. Não vou aceitar. Se for preciso, arrasto eles na justiça. Não importa o tempo que leve. Paulo, o caçula, que até então ouvia em silêncio, finalmente se manifestou. Vocês não entendem? Não é sobre dinheiro, é sobre o que a gente fez. A gente os abandonou. Eles não vão perdoar, e nem deviam. Os irmãos mais velhos o fitaram com desprezo, mas dentro de Paulo nascia algo diferente. Arrependimento. De volta à casa de Agenor, naquela noite, Maria e Antônio sentaram-se na varanda, ouvindo os grilos cantarem. O ar fresco trazia uma paz que não sentiam havia muito tempo. Você percebe, Maria? Disse Antônio, olhando para o céu estrelado. Percebo o quê, Antônio? Que às vezes a vida nos tira tudo, para nos mostrar quem realmente está ao nosso lado. Não perdemos filhos. Eles é que se perderam de nós. Maria encostou a cabeça no ombro dele, em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não estavam sozinhos. Havia pessoas simples, mas verdadeiras, que ofereciam mais valor do que qualquer luxo. E no coração deles começava a nascer não só o desejo de justiça, mas também a certeza de que a herança guardada não seria para os ingratos. Seria para os que souberam enxergar neles o que realmente valia. Na casa luxuosa de Roberto, o silêncio era pesado. As paredes brancas e frias não escondiam o clima de tensão que se espalhava pelos corredores. Clara andava de um lado para o outro, os saltos ecoando como marteladas. Roberto mantinha-se sentado no sofá, com a pasta de papéis da sua empresa aberta, mas sem conseguir ler uma linha sequer. Eu ainda não acredito que papai fez isso, disse Clara, batendo o pé no chão. Ele realmente foi ao cartório, mexeu nos papéis e nos cortou fora, como se a gente fosse nada. Roberto esfregou o rosto com as mãos, irritado. Eu avisei que ele era teimoso. Achei que, por ter me contado do terreno anos atrás, ia me manter ao lado dele. Mas parece que resolveu se vingar. Paulo, sentado em uma poltrona distante, finalmente falou. Não é vingança, Roberto. É consequência. A gente abandonou eles. Jogou nossos próprios pais na estrada. Vocês queriam o quê? Que eles voltassem correndo, agradecendo? Clara se virou com fúria. Cala a boca, Paulo. Você sempre foi o santinho, o que não fala nada, mas estava no carro com a gente. Não fez nada para impedir. Então não vem bancar o arrependido agora. Paulo sentiu o golpe, mas manteve o olhar firme. É verdade, eu errei junto, mas vocês continuam errando. Continuam achando que é sobre dinheiro, quando o que a gente fez não tem preço. Roberto levantou-se de repente, os olhos ardendo de raiva. Dinheiro é poder, Paulo. Sem isso a gente não é nada, e eu não vou ficar de fora. Se eles querem jogar pesado, eu vou até o fim, nem que precise arrastar esse processo por anos. Clara assentiu, cruzando os braços. E eu estou com você. O que é nosso, ninguém tira. Na manhã seguinte, um boato começou a circular pela cidade pequena. O casal, abandonado na estrada, tinha saído do cartório com documentos importantes. Em lugares como aquele, segredos não ficam escondidos por muito tempo. No mercado, na padaria, no salão de beleza, todos comentavam. Você ouviu? Parece que os velhinhos descobriram uma herança enorme. Pois é, e os filhos largaram eles na beira da estrada. Agora vai ser bonito de ver. As palavras corriam como fogo em palha seca. Em pouco tempo, chegaram aos ouvidos de Roberto e Clara. Quando ouviram a confirmação no celular, uma mensagem de um conhecido que trabalhava perto do cartório, o mundo deles pareceu desmoronar.
Então é verdade, murmurou Roberto. Eles realmente têm algo grande nas mãos. Clara apertou o telefone contra o peito, respirando fundo. Se isso cair na boca da cidade inteira, vamos virar piada. O que vão dizer de nós? Que abandonamos nossos pais e ainda perdemos a herança. Roberto encarou a irmã com um olhar duro. Eu não vou aceitar isso. Se for preciso, vamos caçar esses documentos. Eles não podem simplesmente cortar a gente assim. Enquanto isso, na casa simples de Agenor, o clima era o oposto. Maria ajudava Dona Cida a preparar o almoço, cortando legumes e rindo de histórias antigas. Antônio, sentado à mesa, revisava os papéis com calma, enquanto Dimas explicava algumas coisas que ouvira sobre os novos empreendimentos na região. Seu Antônio, esse distrito vai crescer mais ainda. Já estão falando em abrir um acesso novo para a rodovia principal. Isso significa que a participação de vocês pode triplicar em pouco tempo. Antônio balançou a cabeça, incrédulo. E pensar que aquele pedaço de terra era motivo de zombaria. Quantas vezes ouvi gente dizer, você comprou mato inútil, pois agora o mato virou ouro. Maria suspirou, emocionada. O que me dói é que nossos próprios filhos nunca enxergaram nada em nós além do que podiam tirar. Nunca se importaram com o que sentimos. Dona Cida, com a sabedoria simples, respondeu, é porque o coração deles se acostumou com a abundância. Quando alguém nunca passa falta, esquece de valorizar. Mas vocês sabem o preço de cada pedaço de pão, e é isso que faz a diferença. Naquele mesmo dia, Roberto apareceu no cartório de novo, acompanhado de Clara. Entraram de cabeça erguida, como se ainda tivessem autoridade. Queremos acesso ao registro do lote da faixa da serra, lote 14B, exigiu Roberto. A atendente os encarou com frieza. Desculpem, mas não tem autorização. O titular é o senhor Antônio, e qualquer alteração ou consulta só pode ser feita por ele ou por quem ele nomear legalmente. Clara tentou argumentar. Somos filhos dele. Isso não nos dá direito? A moça foi direta. Não, existe cláusula de restrição em caso de abandono. E segundo o relato registrado ontem, houve abandono manifesto. Vocês não têm nenhum direito. Foi como se uma porta de ferro tivesse batido na cara deles. Roberto saiu bufando. Clara chorava de raiva. Eles não podem fazer isso, não podem, repetia ela sem parar. Roberto caminhava rápido, os punhos cerrados. Podem e fizeram, mas eu não vou parar aqui. Se a lei está contra nós, vamos encontrar outra maneira. Naquela noite, Paulo foi até a casa de Roberto. Estava inquieto, mas precisava falar. Encontrou o irmão bebendo, com a garrafa de uísque pela metade. Roberto, para com isso. Você não percebe que está cavando um buraco ainda maior? Eles estão magoados, e com razão. A gente devia pedir perdão, não brigar por dinheiro. Roberto riu com desprezo. Perdão não enche bolso, Paulo. Perdão não paga conta. Mas enche o coração, retrucou o caçula firme. Eu não quero essa herança. Quero recuperar nossos pais. E se você fosse inteligente, faria o mesmo. Roberto jogou o copo contra a parede, o vidro estilhaçou no chão. Saia daqui antes que eu perca a paciência. Paulo saiu cabisbaixo, mas decidido. Não seguiria o mesmo caminho dos irmãos. Se tivesse alguma chance de reconquistar o amor dos pais, tentaria. Na manhã seguinte, Maria e Antônio estavam na varanda de Agenor quando viram Paulo se aproximando a pé, de cabeça baixa. Ele parou diante do portão e ficou em silêncio, como se as palavras não quisessem sair. Vocês me permitem entrar? Perguntou, a voz embargada. Maria sentiu o coração disparar. Antônio estreitou os olhos, desconfiado. Depende, Paulo. Você vem como filho ou como herdeiro? O rapaz engoliu seco, ergueu os olhos cheios de lágrimas. Eu venho como filho, como alguém que errou feio, mas não quer perder vocês. Não quero nada além do perdão. Maria desabou em choro. Antônio permaneceu sério, mas dentro dele algo começou a balançar. Se fosse você no lugar dos pais, aceitaria o arrependimento de um filho, mesmo depois de ter sido abandonado?
Ou já seria tarde demais? Quero ver sua opinião nos comentários. Paulo ficou no portão, imóvel, como se cada segundo fosse uma confissão. A chuva da véspera tinha ido embora, mas o chão ainda guardava poças que espelhavam um céu lavado. Maria levou a mão ao peito. Antônio manteve a coluna ereta, o olhar atento. Dona Cida, da varanda, apenas abriu a grade e disse com doçura: "Entre, meu filho, quem erra e pede água com verdade merece um copo limpo." Paulo deu 2 passos, depois mais 2, e parou diante dos pais. Não tentou abraçar. Tirou da mochila uma caixa de remédios, frutas frescas e um envelope pardo. Eu trouxe as receitas do posto de saúde. Atualizei os remédios da mãe, comprei os de pressão do pai e encontrei isso no fundo do meu armário. Estendeu o envelope. Maria reconheceu a letra antiga no canto. Nosso começo. Abriu com cuidado. Ali estavam fotos amareladas, a certidão do primeiro aluguel da mercearia, um bilhete de Antônio escrito na madrugada. Hoje vendi meu relógio, mas comprei febre baixa para o nosso menino. Maria levou o papel ao rosto, e o cheiro remoto de casa antiga voltou como brisa. Por que isso estava com você, Paulo? Perguntou Antônio sem dureza, mas sem baixar a guarda. Porque quando vocês fecharam a mercearia, eu salvei tudo o que pude da última gaveta. Eu sabia que um dia a gente ia precisar lembrar de quem a gente foi. Não houve discurso. Só silêncio, do tipo que tira cadeado do peito. Antônio apontou para a cadeira. Sente. Quem quer recomeçar, primeiro descansa. A casa de Agenor se encheu de vozes simples. Dimas chegou com 2 telhas novas para cobrir um goteiro antigo na varanda. O vizinho Naldo trouxe um saco de cimento sobrando do serviço e ofereceu um mutirão para arrumar o piso rachado. As crianças da rua empilharam livros para improvisar calços em uma mesa bamba. Tudo feito sem preço, só com vontade. Paulo observava, quieto, um misto de estranheza e vergonha. Em sua cabeça, a ajuda sempre vinha acompanhada de nota fiscal, de recibo, de contrapartida. Ali, não. Ali, um café forte pagava marteladas, um prato de mingau quitava 1000 favores. Ele pegou uma vassoura, depois outra. Limpou o quintal, varreu as folhas, trocou a lâmpada da cozinha, subiu no telhado com Dimas, segurou a escada para Naldo. Ninguém mandou. Ele fez. É isso que gente de verdade faz quando pede perdão, murmurou Dona Cida para Maria. Fala com as mãos. Maria, com os olhos marejados, respondeu baixinho. Eu não sei se confio, mas eu quero aprender a ver sem a dor atrapalhar. Antônio, por sua vez, estudava Paulo como quem procura rachaduras e, ao mesmo tempo, frestas de luz. Chamou o filho ao fim da tarde. Vamos à feira, Paulo. Preciso ver como você anda no meio do povo. Foram os 2, lado a lado, como estranhos que um dia já foram íntimos. No caminho, ouviram sussurros. É o filho do casal da estrada. Dizem que a herança é grande. Abandonou e agora quer morder o bolo. Paulo sentiu o rosto queimar. Uma senhora de avental, enxugando as mãos numa toalha, parou os 2. Seu Antônio. A cidade inteira tem opinião. Mas minha opinião é só uma. O Senhor sempre teve mão aberta. Se hoje recebe, não é milagre, é colheita. Antônio agradeceu. Paulo, com um nó na garganta, apenas acenou. No caixa da barraca de legumes, o rapaz não quis cobrar. É por conta da casa, seu Antônio. O velho sorriu e deixou 2 notas sobre o balcão. Caridade só vale quando não humilha. Eu pago e você me dá um desconto de amigo. Paulo registrou aquilo como se fosse uma aula. À noite, doutor, Renato apareceu com um maço de papéis e um brilho ético nos olhos. Sentou-se à mesa simples, estendeu um diagrama feito à mão. Conversei com um colega especialista em patrimônio. Minha sugestão? Criar um fideicomisso, um fundo com regras claras. Nele, vocês determinam beneficiários e propósitos sociais. Assim evitamos assédio judicial e transformamos a herança em legado, não em munição de briga. Antônio fez que sim. Maria perguntou. Propósitos sociais? Renato contou nos dedos. 1.
Um auxílio mensal para idosos abandonados na cidade, redondo, discreto, sem alarde. 2. Bolsas de estudo para jovens do bairro que queiram cursos técnicos. 3. Um pequeno fundo de saúde para remédios básicos, gerido por uma entidade séria. 4. E se concordarem, uma reserva para quem, em momento de fome, bateu na mercearia de vocês e recebeu pão grosso sem pagar. Maria chorou de novo, dessa vez sem vergonha. Quero isso. Quero que nossa memória seja pão na mesa de alguém. Paulo respirou, engolindo seco. Sabia que aquele desenho o afastava ainda mais de qualquer parte, e algo dentro dele, o pedaço que ainda era menino, doeu, mas não protestou. Em vez disso, falou baixo. Posso ser voluntário, posso carregar caixa, fazer cadastro, entregar as cestas. Eu só não quero ser o filho que vocês lembram na estrada. Antônio não respondeu. Abriu a pasta. Tirou uma foto de quando Paulo tinha 8 anos, segurando um carrinho de feira maior que ele. Virou a imagem e leu o que escrevera no verso 2 décadas antes. Ele empurra o mundo sem saber. Empurrou a foto na direção do filho. Empurre de novo. Do outro lado da cidade, Roberto e Clara arquitetavam sua contraofensiva. Um advogado esperto, de relógio largo e sorriso fino, riscou possibilidades no quadro branco. Se houve abandono reconhecido, a cláusula é forte. Mas podemos explorar 2 flancos. 1. Capacidade civil. Alegar que seu Antônio foi influenciado. Não entendia o alcance dos atos. 2. Ingratidão bilateral. Criar narrativa de que houve maus tratos antigos que justificavam o afastamento. Clara mordeu o lábio. Você consegue isso? Eu consigo barulho, respondeu o advogado. E às vezes barulho compra tempo. Tempo cansa o lado de lá. Roberto assentiu. Não queria justiça. Queria desgaste. Queria que os pais, por exaustos, soltassem as cordas. Na manhã seguinte, a varanda de Agenor virou canteiro de obra. Naldo assentava cimento, Dimas testava a vedação do telhado, as crianças traziam água em baldes, Dona Cida fritava bolinho de chuva. Paulo serrava uma tábua quando um carro preto parou do outro lado da rua. 2 homens de terno desceram, portando envelopes com fitas vermelhas. Intimação extrajudicial, disse-o de voz fria, entregando a Antônio. Contestação de capacidade e pedido de tutela. Renato, que chegava com mais documentos, tomou a frente. Leu rápido, o senho franzido. E então explicou a todos. Eles vão tentar dizer que o senhor não sabe o que está fazendo e pedir para administrar seu patrimônio em seu benefício. É uma forma elegante de roubar por dentro. Maria ficou pálida. Paulo fechou os olhos como se levasse um soco. Roberto e Clara, à distância, dentro do carro, observavam pela janela negra. A cena precisava do público. Eles sempre precisaram. Antônio ergueu a cabeça. A voz veio limpa, cristalina, sem tremor. Eu sei muito bem o que estou fazendo, e vou provar. Aqui, com assinatura firme e memória inteira. Renato abriu a pasta e tirou um novo documento. Preparei uma avaliação de capacidade com médico perito independente para hoje à tarde. Também protocolei pedido de tutela autônoma, que blinda decisões patrimoniais já tomadas. Vamos responder de pé. Paulo deu um passo à frente, ficando entre os pais e os homens de terno. Digam ao seu cliente que, se ele quer nos cansar, terá de caminhar mais do que caminhamos na estrada. Os entregadores de intimação recuaram, surpreendidos pela firmeza. Voltaram ao carro. O motor ligou e o veículo sumiu na esquina como quem desenha uma promessa de tormenta. O mutirão não parou. Talvez a melhor resposta ao veneno seja o som de uma casa sendo consertada. A cada martelada, parecia que se pregava de volta um pedaço da dignidade arrancada no acostamento. No fim da tarde, a varanda estava seca, o piso nivelado, a mesa firme. Dona Cida colocou a toalha florida, Maria distribuiu os bolinhos, Dimas contou piadas ruins, Naldo fez graça com o cimento na barba. Risos, raros, tímidos, mas risos. Antônio, sentado à cabeceira, pediu silêncio. Quero dizer 2 coisas. Primeiro,
Obrigado. Vocês que têm pouco nos deram o muito que faltava. Segundo, hoje eu decidi algo. Todos voltaram o rosto. Antônio pousou a mão sobre o braço de Paulo. Perdão não é um carimbo, é um caminho. Você começou a andar, então vai andar mais. Amanhã, cedo, você vai comigo e com o Dr. Renato conversar com o perito. Vai assinar como testemunha das nossas decisões e, se continuar firme, terá um lugar no trabalho do fundo, não como herdeiro de dinheiro, como guarda do nosso nome. Paulo chorou sem som. Assentiu várias vezes, como quem aprende a falar com o corpo. Maria, enfim, o abraçou. Não foi abraço de novela exagerado. Foi abraço que volta para casa e fecha o trinco por dentro. Quando a noite caiu, a luz amarela da varanda denunciou um vulto parado no fim da rua. Roberto, ele observava o quadro familiar, o cheiro de comida, a música baixa do rádio, a paz que não comprara. Ficou 1 minuto, 2, 3. Depois, sumiu na escuridão, levando consigo o único patrimônio que ainda não sabia avaliar, a chance de voltar. Dentro, Dr. Renato ajeitou os papéis na pasta e Antônio, cansado, mas inteiro, murmurou: amanhã a gente prova para a lei o que a vida já sabe. Do lado de fora, as nuvens se juntavam de novo no horizonte e, sob a primeira brisa fria da noite, algo sussurrou no ouvido de todos ali. A tempestade ainda não acabou, mas agora há teto. Na manhã seguinte, a cidade acordou com burburinhos. O cartório estava cheio de cochichos, a praça comentava alto, e até a rádio local soltava uma nota vaga sobre um casal de idosos que poderia estar envolvido em uma fortuna esquecida. O que era segredo já se tornava manchete informal. Enquanto isso, na casa de Agenor, Antônio vestia a melhor camisa que tinha. Uma peça antiga, mas bem passada, e ajeitava o cabelo branco diante do espelho rachado. Maria observava cada movimento com carinho e apreensão. Antônio, você tem certeza? Hoje vai ser pesado. Ele respirou fundo. Maria, ontem eles tentaram me declarar incapaz. Hoje eu vou provar com minha voz e minha memória que sei muito bem o que faço. Não por orgulho, mas porque é hora de dar nome certo às coisas. Paulo entrou no quarto nesse momento com expressão firme. Estou pronto, pai. Vou com vocês. Antônio o fitou em silêncio por alguns segundos. Depois, apenas assentiu. O escritório do perito médico ficava no centro da cidade, num prédio de janelas largas e cheiro de papel antigo. Dr. Renato já os esperava na porta, com a calma de quem sabe que cada passo precisa ser pensado. Hoje não é só uma avaliação, é também um símbolo. Se sairmos daqui com laudo positivo, toda a estratégia do outro lado cai por terra. Maria apertou a mão do marido. Paulo ficou logo atrás, como sombra protetora. A consulta foi longa. O médico fez perguntas sobre datas, fatos históricos, nomes, números. Antônio respondeu a todas com clareza surpreendente, contando até detalhes de quando abriu a mercearia, o ano da enchente que devastou o bairro, a data exata do casamento. O médico anotava e de vez em quando sorria. Seu Antônio, o senhor tem a memória de um arquivo vivo. Pode ficar tranquilo. Vou atestar plena capacidade. Ninguém pode tirar de você o direito de decidir. Maria suspirou, aliviada. Paulo apertou a mão do pai em silêncio, emocionado. No mesmo horário, do outro lado da cidade, Roberto e Clara ouviam a notícia de que a perícia tinha sido concluída. Um contato no cartório os informou. Não tem como derrubar. Ele passou no teste com louvor. O advogado de vocês não vai ter argumento. Roberto socou a mesa furioso. Então vamos apelar. Se não é pela incapacidade, é pela pressão. A gente pode cansar eles até desistirem. Eu não vou perder. Clara, com o rosto tenso, completou. E se eles resolverem doar tudo? Se derem para aquele caminhoneiro, para o restauranteiro, para qualquer um? Nós ficamos de mãos abanando. Roberto sorriu de canto, o olhar frio. Então precisamos agir rápido, antes que formalizem tudo.
À tarde, Dr. Renato conduziu Maria e Antônio ao fórum local para protocolar os documentos finais. Laudo médico, atualização dos beneficiários e criação do fundo fiduciário. A sala de espera era silenciosa, mas o coração deles batia alto. "Vocês entendem o que vai acontecer, não é?" perguntou Renato. "A partir de hoje, não se trata mais de bens apenas. Vocês vão mexer com o orgulho, com o poder, com a ganância dos filhos. A reação pode ser dura." Antônio respondeu firme: "Já fomos deixados na estrada. Não existe reação mais dura que essa. O resto, a gente aguenta." Maria segurou a pasta com força. Paulo ficou ao lado, sem arredar o pé. Enquanto os papéis eram registrados, algo curioso aconteceu. Um grupo de pessoas humildes que souberam da história começou a se aproximar do fórum. Uma senhora trouxe flores. Um rapaz entregou uma carta agradecendo pela ajuda que recebeu no passado na mercearia. Até uma criança apareceu com um desenho colorido de um casal sorrindo. Maria se emocionou. "Eles nem nos conhecem direito e já nos oferecem mais carinho que nossos próprios filhos." Antônio sorriu pela primeira vez em dias. "Porque eles conhecem o valor da gratidão, e isso vale mais que qualquer testamento." No fim do dia, já com os documentos assinados, a pequena multidão aplaudiu discretamente quando o casal saiu do fórum. Não era espetáculo, era respeito. Paulo caminhava ao lado dos pais, sentindo-se pela primeira vez em anos parte de algo verdadeiro. Mas a cena foi observada de longe. Roberto e Clara, dentro de um carro escuro, assistiam tudo com olhos de pedra. "Eles já registraram", disse Clara, mordendo o lábio. "Então vamos usar outra carta", retrucou Roberto. "Amanhã cedo entrarei com pedido de bloqueio dos bens. Se eles acham que venceram, vão ver o que é guerra." Naquela noite, a casa de Agenor estava cheia. Havia cheiro de comida caseira, risadas das crianças da rua, conversas simples. Dimas contou histórias de estrada. Dona Cida distribuiu café. Maria e Antônio, sentados no sofá gasto, observavam tudo com olhos marejados. "Você sente, Antônio?" perguntou Maria. "Sinto, Maria. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que não estamos sozinhos." Paulo, que ajudava a arrumar a mesa, parou e os olhou. "Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas quero mostrar com cada ato que ainda posso ser filho." Antônio o encarou. Depois abriu um sorriso discreto, cansado, mas sincero. "Então seja. Filho não é título, é escolha diária." Enquanto isso, em um escritório luxuoso no centro da cidade, Roberto assinava papéis com o advogado de sorriso fino. "Petição pronta. Amanhã protocolamos o bloqueio. Vai atrasar meses, talvez anos. Com sorte, conseguimos acordo. O importante é não deixar eles livres." Clara acenou com a cabeça. "Se eles acham que vão transformar a herança em legado, vão precisar lutar muito. E nós sabemos lutar." Roberto acendeu um charuto, o olhar perdido no vazio. "Eles pensam que venceram, mas amanhã começa a verdadeira batalha." O fórum estava lotado naquela manhã. As paredes frias, os bancos de madeira rangendo, o burburinho abafado das pessoas que vieram apenas para ver o desfecho de uma história que já corria de boca em boca na cidade. No centro, sobre a mesa pesada, repousava a pasta com os documentos que mudariam destinos. Maria ajeitou o lenço no pescoço, o coração acelerado. Antônio, firme ao seu lado, mantinha a expressão serena, mas os olhos atentos a cada detalhe. Paulo, sentado um pouco atrás, parecia dividido entre ansiedade e esperança. Do outro lado do salão, Roberto e Clara surgiram impecavelmente vestidos, mas com olhares duros, como se estivessem prontos para um duelo. O juiz abriu a sessão com voz grave. "Estamos aqui para a leitura e confirmação do registro da servidão do lote 14B da Faixa da Serra, com as cláusulas estabelecidas pelo titular, o senhor Antônio." Um silêncio profundo tomou conta da sala. O juiz abriu os documentos, folheando com calma, até chegar ao ponto central. "Consta aqui:
participação acumulada e retroativa nas receitas do Distrito Industrial, sob o nome de Antônio da Silva e Maria da Silva. Valor atualizado. A voz pausou, como se o peso da cifra exigisse cuidado. Valor atualizado ultrapassa a casa dos milhões de reais. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Maria levou a mão ao peito, respirando fundo. Paulo fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Já Roberto e Clara arregalaram os olhos, trocando olhares de pura ganância. Milhões, sussurrou Clara, quase sem conseguir conter o sorriso. O juiz continuou firme. Porém, existe uma cláusula expressa no documento original. Em caso de abandono manifesto por parte dos descendentes, estes perdem o direito à sucessão ou participação. Roberto se levantou de imediato. Protesto! Isso é absurdo! Esse documento foi manipulado, ou então meu pai não sabia o que estava assinando. O juiz ergueu a mão, impondo silêncio. O senhor Antônio passou por avaliação médica recente, com laudo atestando plena capacidade. Além disso, a cláusula foi registrada há mais de 20 anos, com fé pública. Não há manipulação aqui, apenas previsão de algo que, infelizmente, se cumpriu. Maria chorava baixinho. Antônio, com a voz firme, completou. Eu não previ porque desconfiava dos filhos. Previ porque sabia que a vida é traiçoeira. E hoje, a vida mostrou quem estava ao nosso lado e quem nos deixou na estrada. Roberto tentou insistir. Mas nós somos filhos de sangue. Vocês não podem simplesmente nos cortar fora. Foi então que Paulo se levantou. A voz dele tremeu no início, mas logo encontrou força. Filho de sangue não é quem só nasce. Filho é quem não abandona. Eu também errei. Eu estava lá no carro, mas eu voltei. Pedi perdão. Estou aqui para carregar peso, não para colher lucro. Se vocês querem dinheiro, que fiquem com ele. Eu só quero recuperar meus pais. As palavras caíram como pedras no coração de Maria. Ela se virou para o filho caçula, os olhos cheios de lágrimas, e o abraçou diante de todos. Antônio apenas assentiu, orgulhoso. O juiz retomou a leitura, ignorando a fúria de Roberto e Clara. Pela decisão do titular confirmada em registro atualizado, os beneficiários do fundo fiduciário serão o casal titular em vida, e após sua partida, o fundo se destinará a ações sociais previamente estabelecidas, além da participação do Sr. Paulo da Silva como executor do legado. Clara não suportou. Vocês enlouqueceram. Vão dar tudo isso para estranhos, para pobres, para gente que nem sabe quem vocês são? Maria levantou-se, com a voz embargada, mas firme como nunca. Melhor para pobres agradecidos do que para filhos ingratos. Vocês tiveram nossa casa, nosso pão, nosso suor. E nos devolveram com abandono na estrada. Essa herança não é dinheiro, é dignidade. E dignidade não se vende. O salão aplaudiu em silêncio respeitoso. Não foram palmas escandalosas, mas um gesto coletivo de aprovação. Roberto, fora de si, avançou um passo em direção ao pai. Você vai se arrepender disso. Eu vou apelar, vou entrar com recursos, vou usar tudo que tenho para tomar de volta o que é meu. Antônio encarou o filho nos olhos, sem recuar. O que é seu, Roberto? O carro que te levou embora de nós? O desprezo que mostrou na estrada? O dinheiro que nunca chegou às nossas mãos? O que é seu já foi gasto na ganância. O que resta aqui é o que construímos com honestidade. E isso não pertence a você. As palavras ecoaram como sentença. Roberto recuou, incapaz de responder. Clara o puxou pelo braço, tentando conter a humilhação. Ao final da sessão, Dr. Renato entregou uma cópia oficial dos documentos ao casal. Paulo ajudou a carregar a pasta. Maria, com os olhos ainda molhados, murmurou. Antônio, parece que hoje enterramos uma parte da dor. Ele respondeu, olhando para a frente, e plantamos outra, mas dessa vez uma que pode dar frutos bons. Enquanto saíam, as pessoas humildes que aguardavam na porta os receberam com abraços, flores e até orações.
Para eles, Antônio e Maria já não eram apenas um casal idoso abandonado. Eram símbolo de justiça, de memória e de resistência. Do outro lado da rua, Roberto e Clara observavam com ódio contido. Eles vão pagar por isso, Clara. Se não for na justiça, vai ser na pressão. Não podemos sair como derrotados. Clara respirou fundo, mas no fundo sabia. A derrota já tinha sido selada, não pelo juiz, mas pela própria escolha que fizeram no acostamento da estrada. O salão do fórum ainda guardava o eco das últimas palavras quando o juiz anunciou a leitura final do testamento. Era como o ponto alto de uma peça dramática, em que todos esperavam o golpe derradeiro. Maria segurava forte a mão de Antônio, como se aquele momento fosse a última travessia juntos. O escrivão abriu o envelope lacrado, com selo antigo, guardado havia décadas. O som do papel sendo rasgado fez os corações dispararem. O juiz pigarreou e leu em voz clara, para que ninguém alegasse dúvida. Eu, Antônio da Silva, em plena consciência, declaro que, após minha partida e a de minha esposa, os bens referentes ao lote 14B da Faixa da Serra, bem como todas as receitas futuras e retroativas, deverão compor um fundo de amparo social. Este fundo será administrado por representantes escolhidos por nós em vida, sendo o executor o nosso filho Paulo da Silva, caso se mantenha fiel ao compromisso de honra e cuidado. Aos demais descendentes, em caso de abandono manifesto, declaro a exclusão completa de qualquer direito. A sala explodiu em murmúrios. Alguns aplaudiram discretamente. Outros apenas se entreolharam, chocados. Roberto levantou-se de imediato, o rosto vermelho de raiva. Isso é um absurdo, um testamento feito para nos humilhar. Nós somos os filhos legítimos, não podem nos apagar da história da família. O juiz o interrompeu com firmeza. O testamento está dentro da legalidade e foi confirmado por perícia e registro em cartório. Nada aqui é irregular. O senhor Antônio exerceu seu direito de escolher o destino do que construiu. Clara se levantou também, com lágrimas nos olhos, mas não de arrependimento, de frustração. Vocês estão destruindo a própria família, entregando tudo para estranhos, transformando a gente em piada diante da cidade inteira. Maria não aguentou ficar calada. Vocês é que destruíram quando nos largaram na estrada. O que fazemos agora é apenas colher as consequências daquilo que vocês plantaram. Paulo, com os olhos cheios de lágrimas, pediu a palavra. Juiz, se me permite, eu sei que errei. Estava lá naquele carro, mas hoje eu entendo. Não existe herança que pague o preço de abandonar pai e mãe. Se eles confiaram em mim para executar esse fundo, eu não vou usar para enriquecer. Vou usar para honrar o nome deles. Isso é promessa. A sala inteira ficou em silêncio. Maria abraçou o filho caçula na frente de todos, emocionada. Antônio apenas colocou a mão no ombro dele e disse: seja o filho que a estrada não conseguiu matar. Roberto não se conformava. Vocês vão se arrepender. Eu vou recorrer até o último dia da minha vida. Vou provar que esse testamento foi feito só para nos destruir. Mas o juiz foi categórico. O processo já está encerrado. As decisões são válidas e irrevogáveis. O senhor pode recorrer, mas os documentos têm blindagem legal. A lei protege quem foi justo. Roberto bateu a mão na mesa com força, mas o som ecoou como sinal de derrota. Clara, sem forças para discutir, apenas saiu apressada, escondendo o rosto com vergonha. Do lado de fora, ao atravessar os portões do fórum, Maria e Antônio foram recebidos por uma multidão humilde. Pessoas simples que acompanhavam a história de longe aplaudiram, entregaram flores, ofereceram abraços. Vocês são exemplo para todos nós, gritou uma mulher. Mostraram que a vida tem justiça, disse outra. Maria chorava, mas desta vez não de tristeza. Era alívio. Antônio, mesmo cansado, sentiu-se mais leve. Pela primeira vez em anos, a dignidade que lhes foi arrancada na estrada parecia restaurada.
Paulo caminhava ao lado, ajudando a mãe, com os olhos vermelhos de emoção. Ele sabia que carregava agora um peso enorme, mas também uma chance de redenção. Enquanto isso, em uma esquina distante, Roberto observava com ódio. Clara segurava o braço dele, nervosa. Acabou, Roberto. Eles venceram. Não há nada que possamos fazer. Mas o irmão não aceitava. Não acabou. Um dia, eles vão precisar de algo. E quando precisarem, eu estarei lá para lembrar que me tiraram tudo. Clara não respondeu. No fundo, ela sabia que não eram os pais que haviam tirado. Foram eles próprios que haviam jogado fora. Naquela noite, de volta à casa simples de Agenor, Maria e Antônio sentaram-se na varanda. O vento fresco trazia o cheiro de terra molhada. Ao longe, ouvia-se o riso das crianças da rua. "Você sente, Antônio?" perguntou Maria. "Sinto, Maria." O que parecia maldição virou bênção. A estrada não foi nosso fim. Foi só o começo de uma justiça que demorou, mas chegou. Paulo se aproximou, trazendo 3 xícaras de café. Sentou-se ao lado deles, em silêncio, apenas ouvindo o som da noite. Não havia luxo, não havia ouro à mostra, mas havia paz. E naquele momento, os 3 entenderam. A maior herança não estava em cifras, mas no valor de se reerguer quando todos esperam sua queda. O sol da manhã iluminava a varanda da casa de Agenor, onde Maria e Antônio estavam sentados em cadeiras de madeira, de mãos dadas. O semblante deles já não era de cansaço, mas de serenidade. A dor da estrada, embora nunca esquecida, havia se transformado em força. Maria observava as crianças da rua brincando, correndo descalças e rindo alto. Havia vida naquele cenário simples, muito mais do que em qualquer mansão silenciosa. "Antônio, você percebe? Nós viemos parar aqui como se tivéssemos perdido tudo. E agora, parece que ganhamos mais do que poderíamos imaginar." Ele assentiu, olhando para a frente. "A vida tem dessas voltas, Maria. O ouro que os filhos cobiçavam se transformou em ouro de justiça. E nós encontramos família em quem nem esperávamos." Paulo apareceu na porta, segurando uma pasta nova. Aproximou-se com respeito e disse: "Pai, mãe, o Dr. Renato me ajudou a organizar o primeiro relatório do fundo. Já temos as bolsas de estudo prontas para 3 jovens do bairro. E também o auxílio para 2 idosos abandonados pela família. É pouco ainda, mas é o começo." Maria sorriu com lágrimas nos olhos. "Meu filho, esse é o tipo de herança que ninguém pode roubar." Antônio colocou a mão sobre o ombro de Paulo. "Eu errei ao achar que riqueza era apenas o que se guardava em papel. Hoje entendo. Riqueza é o que se multiplica em dignidade." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto e Clara viviam a ressaca da derrota. A casa luxuosa parecia maior e mais vazia. Os móveis caros já não traziam orgulho, apenas lembrança do vazio que escolheram. Clara chorava em silêncio diante do espelho, como se tentasse encontrar algum traço de quem tinha sido. "Será que fizemos mesmo tudo errado, Roberto?" Ele, porém, não queria admitir. Andava pela sala como fera enjaulada. Errado foi eles nos excluírem. Nós só aceleramos o que ia acontecer de qualquer forma. Mas, no fundo, ambos sabiam. A imagem deles perante a cidade estava manchada. Não eram lembrados como herdeiros, mas como ingratos. O castigo da memória era mais pesado que qualquer sentença judicial. Dias depois, Maria e Antônio foram convidados para uma pequena cerimônia no salão comunitário do bairro. O evento simples tinha flores improvisadas, bancos de madeira e a presença de dezenas de pessoas humildes. Uma jovem subiu ao palco improvisado e, com lágrimas nos olhos, agradeceu. "Se não fosse pela bolsa de estudo, eu não poderia continuar meu curso técnico. Obrigada por acreditarem em mim." Um idoso levantou-se em seguida, apoiado em uma bengala. "Eu ia dormir sem remédio. Hoje, por causa desse fundo, tenho meu tratamento garantido. Vocês me deram mais anos de vida." Maria não conseguiu conter o choro. Antônio enxugou discretamente os olhos, emocionado. Paulo, ao lado deles, mantinha-se ereto, mas seu peito queimava de orgulho.
Vocês veem, Maria, disse Antônio baixinho. É isso, esse é o fruto da estrada, não foi em vão. Quando voltaram para casa naquela noite, encontraram um envelope debaixo da porta. Não havia remetente. Antônio abriu e leu em silêncio. Eram palavras escritas com pressa, mas carregadas de peso. Pai e mãe, não sei se ainda posso chamar vocês assim. Sei que errei, sei que o abandono não tem perdão fácil, mas ver tudo o que vocês estão fazendo me fez perceber que nós é que perdemos vocês. Assinado, Clara. Maria levou a mão ao rosto, abalada. Antônio fechou o envelope e guardou na gaveta. Talvez um dia ela entenda de verdade, mas por enquanto deixemos o tempo falar. Na varanda, antes de dormir, Maria olhou para o céu estrelado. Antônio, você acha que um dia eles vão voltar de verdade? Ele respirou fundo. Não sei, Maria, mas hoje eu não espero mais deles. Hoje eu espero da vida, e a vida já nos deu mais do que pedimos, nos devolveu a paz. Paulo se aproximou, trazendo 3 xícaras de café. Sentou-se entre os dois, em silêncio. Naquele momento, não eram 3 pessoas tentando apagar o passado. Eram uma família reconstruída, aprendendo que o amor pode nascer de novo, mesmo depois da dor. Do outro lado da cidade, Roberto olhava pela janela da mansão escura. O silêncio da casa era um eco incômodo. Tudo o que ele tinha agora parecia vazio, porque a maior fortuna estava onde ele não podia mais tocar, no coração dos pais. E ele sabia que essa era a verdadeira herança que havia perdido para sempre. Se você estivesse no lugar desses pais, conseguiria abrir o coração para os filhos ingratos quando viessem pedir perdão, ou deixaria que a vida seguisse seu curso sem olhar para trás? Quero ver sua resposta nos comentários. E se você chegou até aqui, curta o vídeo e nos ajude compartilhando essa história para seus amigos e familiares. Sua interação é importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.